Como sempre trago aqui para vocês, o objetivo final deste nosso curso é obter o registro da usucapião e, consequentemente, a abertura da matrícula. Por isso é que nós trazemos nessa aula sobre registro do procedimento usucapião e abertura da matrícula. Do que nós vimos durante todas essas aulas até agora, fomos aos poucos trazendo os elementos indispensáveis para que esse caminho seja percorrido, desde as espécies da usucapião, desde os documentos, todas as formas possíveis e descritas na lei que nós podemos utilizar para chegar a este objetivo. E hoje, então, nós vamos conversar sobre esse registro do procedimento da usucapião e abertura da matrícula após termos cumprido todas as determinações que a lei vem nos trazer, tanto no CPC, na Lei dos Registros Públicos, na consolidação normativa notarial e registral e nas normas estaduais, quanto no provimento 65 do CNJ. Então, após cumprir as determinações da lei, se ao final estiver tudo em ordem, quer dizer, foi comprovada a posse prolongada pelo tempo alegado, sem interferência do proprietário registral e daqueles demais possíveis possuidores, tendo anuído ou não, devidamente testemunhado pelos lindeiros e pelo proprietário registral ou pelos titulares dos outros direitos reais, se houverem, se for apresentado planta e memorial assinado por todos, as certidões de distribuição, notificação dos entes públicos, edital para terceiros interessados, se todos os prazos forem cumpridos e as eventuais diligências forem realizadas, se assim forem necessárias, então, nos termos do parágrafo 6º do artigo 216-A da Lei dos Registros Públicos, o oficial registrador promoverá o registro da aquisição do proprietário da matrícula, se houver, e se não houver alterações descritivas na mesma matrícula, ou se não houver matrícula, ele vai abrir uma nova matrícula. É o que diz o parágrafo, porque trazendo todas essas situações resolvidas e achando tudo em ordem, a documentação, como eu disse para vocês, são requisitos objetivos que devem ser alcançados para o reconhecimento da usucapião extrajudicial. Nesse caso, o registrador de imóveis vai registrar a aquisição com as descrições que forem apresentadas e ou será aberta uma nova matrícula, se o imóvel não for matriculado, ou registrado na matrícula já existente. Isso já veio corroborado no provimento 65 do CNJ, que, para reforçar o que diz a lei dos registros públicos, no artigo 20, ele diz que o registro do reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel implica abertura de nova matrícula. E, quando se já é matriculado, também espanta as dúvidas, declarando que, na hipótese de o imóvel usucapiendo encontrar-se matriculado e o pedido se referir à totalidade do bem, o registro será feito na própria matrícula já existente. Havia uma situação, tão logo saiu a lei, em que se debatia
a necessidade de já haver previamente uma matrícula, porque a lei falava em matrícula. Na verdade, como a uso capião é o reconhecimento da propriedade originária, acredito até que em não havendo matrícula, figura-se mais fácil ainda o registro. E ainda traz a situação para caso somente parte desse imóvel esteja matriculado ou somente parte do imóvel matriculado seja objeto do pedido, é possível então que o reconhecimento extrajudicial da uso capião vai atingir somente a fração que está sendo requerida. O restante da fração não será atingido, aí sim será aberta uma nova matrícula para o imóvel uso capiendo e aquelas matrículas que foram atingidas, conforme o caso, elas serão encerradas ou vão receber a averbação dos respectivos desfalques ou dos destaques que vai haver com a área usucapida que foi retirada. Se o imóvel, entretanto, que for objeto da usucapião já estiver edificado, não é obrigatória a apresentação do habite-se como na averbação de uma construção sobre um terreno, sobre terra nua. Quando da autorização legislativa para este procedimento da usucapião extrajudicial, dentre as muitas dúvidas existentes e que não estavam previstas de forma clara na lei, e depois o provimento veio trazer mais luz para essa situação, dizia respeito àquelas restrições administrativas e aqueles gravames que porventura onerasse um imóvel. Então, por exemplo, havia uma servidão de passagem administrativa, havia uma hipoteca. Então, o que faz neste caso, né? A incerteza se dava quanto à extinção ou não destes gravames, uma vez que a uso capião é forma originária de aquisição da propriedade e, em tese, deveria ser reconhecida livre de quaisquer ônus. Mas o artigo 21 do provimento 65 do CNJ veio determinar o seguinte: as restrições administrativas e os gravames judiciais não se extinguirão com este reconhecimento da uso capião pelo registrador de imóveis. Vai ser registrada a uso capião, mas seguirá na matrícula esses gravames e o requerente deve solicitar perante aquele órgão, perante a autoridade competente, que faça o cancelamento, né, que emita o documento de cancelamento dos gravames e dessas restrições. Então, vejam bem, né, se um determinado imóvel ele vai ser usucapido e ele tem gravames, isso não impedirá o reconhecimento da usucapião, porém, ele não será inicialmente usucapido de forma totalmente livre e desembaraçada de ônus. O requerente depois terá que ir atrás, até judicialmente, se for o caso, para dar baixa nessas situações, certo? Faculta ainda a anuência dos entes públicos ou credores diretamente lá no procedimento da uso capião para que esses ônus sejam extintos. Então, se, por exemplo, existe no procedimento já da uso capião a possibilidade de se pegar uma declaração, de se pegar a anuência, quando registrada a uso capião, isso será então extinto. Nós temos várias situações e vocês estão vendo, né, que há todo este caminho para nós chegarmos na regularização e no registro. E o artigo 22 do provimento diz que, se estiver tudo em ordem, se a documentação estiver tudo ok, e não havendo nenhuma impugnação,
o oficial de registro de imóveis vai emitir a nota fundamentada de deferimento e vai, finalmente, graças a Deus, aleluia, registrar a uso capião, que é o que se quer. Neste caso, e nós tivemos uma aula exclusiva sobre isso, nós não teremos a incidência de ITBI. Por quê? Porque a uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade, não incide ITBI. Então, era uma dúvida que pairava de início também. Então, sem ITBI não precisa apresentar guia, não precisa apresentar nada. Então, dessa forma, vai estar declarada a propriedade pelo registrador. E, cumpridas todas essas etapas da uso capião administrativa e, dessa forma, justificada essa escolha legislativa por também possibilitar este procedimento que a ideia dele é ser mais ágil, é ser privada, é não ter a intervenção do Estado e desafogar o Poder Judiciário, transferindo para as partes essa alternativa, né, de resolver estas questões que não envolvam litígio, né, fora do Poder Judiciário. Nós sabemos que ainda há uma demora significativa. E nesse curso vocês viram que nós temos todo um caminho a ser seguido, tem tópicos, cada pontinha tem que ser amarrada, mas que nós conseguimos chegar lá. A ideia é que seja mais ágil, o que por enquanto não está se mostrando tanto assim. Este procedimento da uso capião extrajudicial, embora tenha trazido essa facilidade, né, ele é complexo, né? Ninguém diz que é um procedimento simples de fazer. Ele realmente é complexo, porque trata-se de uma aquisição de propriedade para o requerente, mas vai implicar na perda da propriedade para alguém, para o dono registral, para aquele titular dos direitos reais. Em razão da lei não ter tratado de todos esses aspectos práticos que surgiram aí com o efetivo andamento e processamento deste procedimento da uso capião extrajudicial, o CNJ, que tem a competência constitucional de regulamentar estes procedimentos extrajudiciais, enfrentou a maioria dessas situações, como vocês veem no provimento 65 do CNJ, de forma que nos últimos anos isso se tornou um pouco mais ágil, um pouco mais fácil e dá menos espaço, dá menos margem para interpretações. Embora ainda tenha dúvidas que são enfrentadas caso a caso e acredito que com o tempo isto vai ser pouco a pouco, né, mitigado. Mas se vocês pretendem, como eu acredito que sim, realizar este procedimento extrajudicial, já tem que saber que terão que ter uma boa dose de paciência, terão que ter também o seguinte, né, um tino investigativo, porque eu sempre digo para os meus alunos, nós não podemos recepcionar o cliente no escritório, solicitar a documentação, olha, está aqui a relação, são esses documentos. A pessoa se perde, a pessoa é leiga. Muitas vezes ela já está há anos tentando fazer aquilo ali e qualquer empecilho é desculpa para não continuar. Então, se nós queremos resolver, isso é óbvio, deve refletir naquele orçamento que nós vamos passar para o nosso cliente, conversar com ele, isso é muito importante, dizer que, embora seja mais ágil, é preciso todo o procedimento e que, se
ele assim o desejar, pode contratá-lo para que faça também essas diligências necessárias, como verificar certidões, né? Fazer aquele meio campo com engenheiro, com geomensor, com registro de imóveis, porque senão torna-se ainda muito mais demorado. Então, o meu conselho é esse, né? Já converso com o cliente, você olha, se o senhor só me trouxer os documentos, se eu trabalhar aqui, tá? Em cima dos documentos, o valor é X, mas pode demorar mais, mas eu posso incluir, até porque eu tenho lá o boy que vai fazer isso, né? Ou tenho meu estagiário que está aprendendo a fazer tal coisa e ele vai realizar estes atos. De qualquer forma, tá? Nesta aula nós conseguimos chegar lá no final, mas ainda nós temos 2 aulas para complementar possíveis situações que possam ocorrer quando chega no registro de imóveis aquele nosso documento e dá um certo probleminha. Na próxima aula eu conto para vocês sobre isso. Não esqueça, não perde a próxima aula. Beijo da prof.